Parlamentares, advogados e líderes religiosos voltaram a se manifestar contra o decreto do governador de Pernambuco, Paulo Câmara, do PSB, que foi publicado esta semana. O documento exige dos fiéis a apresentação de teste negativo de Covid-19 ou comprovante de vacinação em celebrações religiosas com mais de 300 pessoas. Desde que foram reabertas, as igrejas e templos religiosos têm obedecido o distanciamento social e os protocolos sanitários nas celebrações. Aferição de temperatura, álcool em gel, uso de máscara, espaço entre os assentos. Regras que não são cumpridas no transporte público, por exemplo. Quanto mais bem protegidas estiverem essas pessoas, considerando que essas pessoas devem utilizar máscara e manter um distanciamento de, no mínimo, 1 metro, né, mais seguro eu vou estar. Porque a gente sabe que a vacinação ela vai aumentar o seu nível de proteção a partir de 14 dias da segunda dose. No meu entendimento, essa medida ela é inócua porque ela está se referindo apenas a um determinado ramo, um determinado tipo de atividade, que são as reuniões religiosas. Um estudo recente da Fiocruz Pernambuco concluiu que entre os lugares com maior risco de contaminação pelo coronavírus, os terminais de ônibus aparecem na primeira posição, na frente até mesmo dos arredores de hospitais. A pesquisa levou em consideração 2 condições: o grande fluxo e a alta concentração de pessoas. Dados oficiais mostram que menos de 40% dos moradores de Pernambuco estão com a imunização completa. Também é alto o número de pessoas com a segunda dose em atraso. São mais de 350 mil pernambucanos. Para líderes religiosos, a exigência do comprovante de vacinação nas igrejas ameaça a liberdade dos fiéis. Ele está proibindo o direito de liberdade da pessoa. A pessoa de ir à igreja, de ir ao culto. Quer dizer, se a pessoa não tiver imune, não tiver vacinada, ela não vai participar do culto, ela não vai assistir o culto, ela não vai entrar na igreja. Assim, a gente não pode impor às pessoas, nem impedir as pessoas de participar do culto, porque elas não estão imunes. Em Brasília, parlamentares também reagiram com duras críticas à determinação do governo pernambucano. Olha, consideramos uma arbitrariedade por parte do governador Paulo Câmara, um desrespeito total, principalmente ao direito do cidadão. O atestado de vacinação garante o quê? A pessoa pode ter se vacinado e de repente passou em algum lugar, se contaminou, chegou numa reunião, vai contaminar as demais pessoas. E o teste de Covid? Quem vai pagar? É tão fácil, o governo vai bancar? Essa é uma decisão arbitrária e vai contra o próprio decreto do governo federal que torna essenciais as atividades religiosas. Este decreto chega a ser caracterizado como uma forma de preconceito aos princípios cristãos. O Grupo de Estudos Constitucionais e Legislativos do Instituto Brasileiro de Direito e Religião emitiu um parecer sobre a inconstitucionalidade do decreto. O texto afirma que as liberdades de crença, religiosa e de consciência, instituídas constitucionalmente, estão a ponto de serem atropeladas por um decreto que não atende critérios de razoabilidade e proporcionalidade, já que coloca a liberdade de crença e liberdade religiosa como dependentes de escolha e oportunidade da vacinação. Ser contra o decreto não é ser contra a vacina. Ser contra o decreto é ser a favor das liberdades civis fundamentais e ser a favor também das pessoas que não têm condições de fazer um teste de PCR ou que não podem se vacinar por prescrição médica, mas ao mesmo tempo elas precisam ir no culto, elas precisam ir na igreja.